Olá, galera. Sou Pablo Santos e este é o programa O Mundo Visual. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre briefing. Você sabe o que é briefing? Briefing, ele é um documento que servirá como guia para a execução de um projeto. Ele contém uma série de informações, como dados, sobre a empresa, o mercado em que ele atua, o público a qual ele se direciona e os seus objetivos com o projeto. O briefing, eles são noções prévias dadas a alguém antes que essa pessoa faça algo, contendo exatamente as informações e instruções sobre a tarefa a ser realizada por essa pessoa. É um conjunto dessas informações que visam instruir alguém na realização de algo ou breve reunião em que elas possam ser apresentadas, tá? Briefing então, dividido em tópicos, podemos dizer que é a entrada principal de qualquer job, de qualquer projeto, de qualquer peça, tá? Ele deve ser fornecido pela área do marketing para a agência ou responsável a qual irá fazer esse papel de levantar essas informações. Um briefing incompleto, ele implica muito no trabalho desse profissional, e ele mal direcionado, ele pode causar aí muitos prejuízos e problemas, não só à empresa a qual está contratando, mas também ao profissional, Então, evitar atrasos, ter um bom comprometimento no prazo de entrega, isso são primordiais. E para conversar conosco sobre esse assunto, nossa convidada de hoje, ela é formada em Publicidade e Propaganda no interior do Rio Grande do Sul, na área de comunicação visual. Já em Porto Alegre, ela fez um mestrado em Comunicação Social com o tema de pesquisa de histórias em quadrinho. Em 2010, em São Paulo, ela fez um doutorado pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP, com o tema também de histórias em quadrinho. Em 2014, começou a lecionar em diversas áreas do jornalismo, tecnologia da informação, engenharia da computação e relações públicas. A nossa convidada de hoje é a professora Ediliane. Olá, professora Ediliane, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, fico feliz de poder participar do programa aí. Maravilha, obrigado você. Também participando conosco a professora Juliana Almeida, ela que é a nossa convidada também especial. Boa tarde, professora Juliana. Oi, Pablo, boa tarde, professora Ediliane, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela participação de você também. E vamos já desde perguntas aí, professora Ediliane, qual o melhor jeito de se fazer um briefing? Bom, essa é uma pergunta complicada, difícil de responder, assim, vai depender de que tipo de briefing que a gente está falando, vai depender da área, vai depender de uma série de contextos aí para você fazer um bom briefing. Mas a primeira a questão que a gente deve pensar é de que a gente não sabe tudo sobre aquela empresa, que a gente não sabe tudo sobre aquele cliente, que a gente não sabe tudo sobre aquela área e que a gente precisa de informação. Então, eu penso que a melhor forma de você fazer um briefing, em primeiro lugar, é você saber que você precisa se informar direito, que não basta adivinhar as coisas, que a pesquisa é importante, que é importante você fazer perguntas-chave para conseguir responder e ter uma forma de comunicação, que é o briefing, mais direta, mais clara, mais objetiva. Oh, legal. Eu mencionei algumas questões relacionadas à importância do briefing, mas você pode, por gentileza, nos dizer de uma forma mais objetiva e clara qual é a importância de um briefing? Bom, é assim, você falou, que é a porta de entrada. Sem porta de entrada, ninguém entra em lugar nenhum, Então, para começar, essa é a maior importância.
O briefing ele vai nos fornecer todas as informações necessárias que a gente precisa para elaborar um trabalho que atenda de fato a uma necessidade, né? Porque a gente, quando vai desenvolver um projeto, a gente não pode partir do nada. Assim, o mundo inteiro é nossa referência, né? É fundamental que esse briefing seja cumprido, porque ali é que estão as informações essenciais para eu conseguir desenvolver o projeto, né? E se ele não for cumprido, ou se eu não tiver esse briefing, eu não sei, talvez eu não atenda a uma demanda real, né? Talvez eu fique atendendo a uma demanda que está só na minha cabeça. E a gente, quando a gente vai desenvolver um projeto, quando a gente vai criar, especialmente para quem é da área de criação, de comunicação visual, às vezes é muito comum você viajar, sabe? Você ter muitas referências, né? E você achar que você pode fazer aquilo que está na sua cabeça, né? Só que a elaboração, ao que vai atender de fato a um problema, às vezes a gente não sabe qual que é o problema do cliente, às vezes a gente não sabe o que está faltando para ele, por que ele chegou a nós, né? Ele chegou a nós porque ele tem um problema, e às vezes ele também não sabe qual que é esse problema, né? Então a gente vai ter que elaborar um trabalho de pesquisa grande aí, né? E ele é essa porta de entrada para a gente desenvolver um projeto. Eu acho que o briefing também é importante na relação com o cliente, porque ele é uma espécie de contrato, né? É ali que você está dizendo o que vai ser feito, aliás, o que tem de informação ali, o que você precisa, né? E também é uma forma de você já colocar não é uma barreira, mas já dizer para o cliente, olha, você está lidando com profissionais, né? Nós precisamos de informações, nós precisamos dessas informações para que a gente possa atender as suas demandas, entender o que você precisa de fato. Então, ele também serve para educar o cliente, sabe? Educar para o campo profissional mesmo. Legal, maravilha. Você mencionou agora na sua réplica, né, a questão de que o cliente ele chega até você para criar o briefing mediante um problema, né, a ser solucionado. Você poderia nos dizer, por exemplo, quais seriam as perguntas-chave para tentar identificar o real problema e fazer de fato um briefing assim completo, mais aceitável e assertivo? Bom, essas perguntas, elas também vão depender, assim, do momento que você está nessa relação. Quando o cliente está chegando, por exemplo, né? É importante a gente fazer aquelas perguntas que são perguntas, acho que servem para todo mundo, que é o quando, onde, por quê, para quem, né? Às vezes o como entra aí também, né? Mas, então são perguntas elementares que podem servir para vários tipos de briefings, vários campos, né? É importante também você compreender um pouquinho do contexto, né? Qual que é o mercado, quais são os concorrentes, né? Então, se perguntar e ir atrás da informação de qual que é esse contexto, qual que é esse mercado, né? É importante você depois entender quais são os objetivos ou traçar objetivos. Na publicidade, por exemplo, tem um briefing, que é um briefing que chega do cliente, e tem outro briefing que vai para a criação. Então, esse briefing de criação, ele já é processado por uma equipe de planejamento, por exemplo. Então, lá nesse briefing de criação, já vai ter objetivos, já vai ter as estratégias, tudo isso. Esse briefing bruto que chega do cliente, né, ele talvez não tenha tudo isso, então as perguntas são outras, né, são perguntas mais abertas para que eu possa ir pesquisar, né, mas eu acho que fundamentalmente são essas perguntas, né, quando, onde, para quem, né, que se refere ao público, né, qual é o problema, né? Qual que é o problema, o que afeta, o que está causando a angústia aí no cliente, né? Então, acho que é basicamente isso. Legal. Professora Juliana, tem algo a acrescentar aí para a gente? Olha, Pablo, é exatamente isso que a professora Ediliane está falando, né? Eu acho que tem uma cultura que foi criada aí no mundo digital que parece, principalmente isso quando se fala de prestadores de serviços ou marcas pequenas, quem nos procura enquanto profissional não tem noção da necessidade de um briefing.
Então, quando a gente está em contato com o cliente, obviamente, por ele não ter essa estrutura, não ter esse conhecimento, ele também não sabe qual que é o problema dele, nem de marketing e muito menos de comunicação, que é isso que a professora Ediliane está falando. Então, quando a gente começa, por isso que é importante o profissional de comunicação visual, ele entender como que se planeja, como que se formula um briefing, porque na maioria das vezes, o próprio cliente não sabe. Ele tem aquela visão que eu quero me posicionar na internet, nas redes sociais, e eu quero bombar. Mas ele não sabe direito nem quem que é o público dele, ele não sabe quem são os concorrentes dele, às vezes ele tem alguma visão, inclusive física, né, que ele tem ainda esse hábito, por mais que ele esteja entrando no ambiente digital, ele ainda tem aquele pensamento de empresa na concorrência física. E a gente entende, já sabe que quando entra no digital, a concorrência ela aumenta. Então, na maioria das vezes, o próprio cliente não sabe o que ele quer. Então, é por isso que é tão importante a gente saber como fazer um briefing. Porque a gente, além de nos ajudar, a gente vai orientar esse cliente o que realmente ele precisa. Então, eu recebo muito isso aqui na consultoria. Eu quero me posicionar na internet, eu quero vender isso, ou então assim, eu quero falar com o público feminino. Então, é imprescindível a gente saber do que se trata um briefing para orientar também esses clientes. Legal, show de bola, maravilha. Professora Ediliane, existem tipos de briefing? Ou o briefing ele é único, ele é padrão? E caso exista tipos, né? Qual o objetivo de cada tipo de briefing, né? Ou do compilado em geral, né? Do briefing em geral? Então, existem tipos diferentes de briefing, né? Como o briefing, ele é um documento que, a princípio, ele é um documento interno, né? Que você vai utilizar para desenvolver um trabalho dentro de uma empresa ou você com o seu cliente, vai depender também da estrutura desse local que você está, né? Existem modelos diferentes de briefing, tem a agência de publicidade, por exemplo, que tem sistemas de informação para briefing, né? Vai depender também das equipes que você tem, né? Por exemplo, em publicidade, como eu disse, né? Tem um briefing que é o briefing que chega do cliente, tem um briefing de criação, tem um briefing de mídia, né? Tem um briefing, cada área pode ter o seu briefing. Como o briefing é esse conjunto de informações resumidas, mas não porque são resumidas, são menos completas, né? São as melhores respostas para cada pergunta, né? Você vai resumir as melhores respostas para cada pergunta. Então, como ele é como várias áreas atuam com briefing, vai depender muito do local que você está, vai depender muito da área que você está, né? Mas, a princípio, existem formas diferentes de você trabalhar essas informações, né? E a gente vai determinar essas formas conforme a área, né? Tem briefings, por exemplo, o briefing de criação é um briefing mais resumido, né, do que um briefing que chega do cliente, porque a criação precisa de informações rápidas também, porque a gente tem uma outra questão na área, que é o tempo que a gente tem, né? A gente tem, em geral, a gente trabalha com tempos bem curtos para a produção, né? Então, a gente precisa daquela informação mais resumida, né? Você precisa de informações que já passaram por alguma estratégia, por exemplo, né? Então, existem esses tipos e vai depender muito, muito, muito do local. Em arquitetura, por exemplo, tem tipos diferentes de briefing para cada setor, né? Então, é muito relativo. Quando existe uma conexão, né, com o cliente, fica mais fácil de se elaborar um bom briefing? Ou não, isso não interfere? Então, isso pode ajudar ou pode atrapalhar, sabe? Porque é aquela coisa, às vezes eu penso que eu tenho uma conexão com o cliente e eu penso que eu sei, né, sobre tudo a respeito daquele cliente. Então, nesse sentido, a conexão pode atrapalhar. Por outro lado, pode facilitar no sentido de que
o briefing, ele nasce de um relacionamento, né, com o cliente. Então, esse bom relacionamento, ele, quando o cliente entende que você é um profissional, né, que você tem uma habilidade para aquilo ali, né, então isso facilita o nosso trabalho, porque a gente consegue trabalhar sem aquelas barreiras do eu quero do cliente, né. Então, nesse sentido, essa conexão ela interfere de maneira positiva, né. Por outro lado, eu também não posso depender da conexão com o cliente para elaborar um bom briefing, né, porque nem sempre eu vou ter essa relação e às vezes eu vou ter uma relação até tumultuada com o cliente, eu preciso cumprir o meu trabalho, né, preciso entregar o melhor trabalho, atendendo aquela necessidade, porque eu vou perder esse cliente se eu não fizer um bom trabalho, né? O que dá para dizer? Que o briefing é algo bem... não chega a ser polêmico, né? Mas ele é um instrumento, às vezes, muito difícil de trabalhar, né? Porque é aquilo, quais são as informações, as melhores perguntas que eu vou fazer, às vezes vai ser relativo àquele trabalho que eu estou fazendo, né? O que o cliente pode me dar, né? O que eu vou ter que buscar fora, e às vezes, assim, faltam informações no briefing e eu não consigo essa informação, né? Às vezes nossas informações, especialmente na comunicação visual, entra muito na subjetividade, né? Então, às vezes a opinião acaba afetando muito, né? Então, a gente precisa, para fazer bons briefings, antes de fazer bons briefings, uma educação, né, uma cultura de profissionalismo na área da comunicação visual, sabe? Então, é bem difícil, né? Um tema difícil de lidar. Legal, polêmico. Professora Juliana, você teve algum caso aí na sua agência, né, ou algum case de um bom briefing que foi realizado por você e sua equipe e gerou algum problema, algum transtorno, ou vice-versa, né, com algum cliente? Olha, Pablo, essa é uma situação, infelizmente, corriqueira, né? Como a Ediliane está falando, a gente faz o levantamento do briefing, mas existem dois problemas, que primeiro é a gente educar esse cliente. Então, acho que o principal problema que não só eu, como todos os profissionais de comunicação visual a gente enfrenta, é que hoje a gente está sendo bombardeado por informações imagéticas de várias formas a todo momento. Então, o que é o certo, o que é o errado para esse cliente? Então, a principal estratégia que eu uso é a argumentação, tá? Que eu sempre falo, tanto em sala de aula como também aqui no programa, já falei isso algumas vezes. O que acontece? Quando a gente sabe o que nós estamos fazendo, quando a gente tem esses recursos, né, conceituados e a gente está aplicando, quando a gente, obviamente não são todos os clientes que nos dão oportunidade, mas sempre que me dão oportunidade, eu explico de forma argumentativa. Então, como a Ediliane falou, a questão da Gestalt. Então, aqui foi usado esse elemento, essa forma X, por conta disso. Então, optamos por essa tipografia por conta disso. Por quê? O cliente também não é a área dele de atuação, né? Cabe a nós explicarmos, mediante as informações que nós levantamos no briefing, qual foi o resultado que nós, enquanto profissionais, nós objetivamos. Então, é isso que ele espera da gente. Ele não é obrigado a entender essa comunicação visual. Porém, a gente também tem que ter argumento, não para convencer, mas para explicar, né? Para quebrar essa cultura de que tudo é permitido. Show, maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, professora Ediliane, professora Juliana, pelo convite aceito, pela participação aqui no nosso programa. Costumo falar que não é um programa, é uma aula, né? Toda semana tem um aprendizado novo. Nos vemos no próximo programa, tá? Na próxima semana, mais uma vez, com um convidado especial. Muito obrigado mais uma vez.